E gostávamos que vocês nos explicassem como é que começou e o que é que foi. Querem que eu faça um enquadramento primeiro? Sim, Nós temos aqui a apresentação que os alunos fizeram numa conferência internacional, ela está aqui, portanto podemos fazer-vos chegar isto também. Portanto, o Miguel Ferreira e o Orlando, da turma 4K, que é a nossa turma finalista de comunicação, eles estiveram mais diretamente envolvidos na forma como este projeto foi desenvolvido em termos de concretização. Isto foi um desafio que nos foi lançado pela PSP da APET, na pessoa do Sr. Pissarro Chile, com quem irão estar hoje à tarde. E, portanto, naturalmente, este era um projeto que nós poderíamos agarrar em área técnica, mas que, ao mesmo tempo, era um projeto de empreendedorismo social. Ou seja, criar aqui uma ferramenta que permitisse a integração social das pessoas mais idosas, portanto, de acordo com aquilo que é, no fundo, a política de policiamento de proximidade que o Comando Distrital da PSP tem. Portanto, isto é uma ferramenta que, no fundo, serve, em primeiro lugar, ao projeto da PSP e os idosos que, de alguma forma, estão mais sozinhos. Nós fizemos várias propostas, portanto, os alunos apresentaram várias propostas gráficas, naturalmente foi desenvolvido, como vocês irão ver, mostrar-vos mais à frente, de acordo com a metodologia de projeto. Portanto, havia o desenho de uma proposta com um determinado caderno de encargos, havia a apreciação por parte da PSP de ajuste de necessidades do que era ou não necessário, o que era ou não adequado, e nós fomos trabalhando um bocadinho tipo ping-pong. Guardávamos a resposta da PSP, lá eles faziam os comentários à margem, nós, enfim, orientávamos isto no sentido de melhor poder corresponder. Eles fizeram duas propostas independentes. Que, inclusive em termos gráficos, tinham grandes diferenças. E, portanto, aqui está um exemplo de uma capa e uma identificação, neste caso a informação pessoal, dos utentes. Eles depois já vão explicar o que é que a agenda tinha, tudo e como é que lá chegaram. E depois mostramos também em termos de desenvolvimento técnico como é que era feito com os softwares. Eles depois, à apresentação, vocês vão dizer como é que foi feitas as páginas, o que é que lá tinha, os contactos, aquela coisa toda, tranquilo, para vocês perceberem a estruturação. Fizemos outra proposta, esta por acaso em azul e amarelo é do Orlando, diretamente, portanto eles fizeram várias propostas e depois chegámos aqui no resultado final, uma combinação naquilo que o nosso cliente final, que era a PSP da ABET, queria. E portanto, houve várias reuniões, houve feedback por parte da polícia, da PSP, com as anotações à margem, por exemplo, das minhas e do Sr. Pissarro. Nós guardámos esta documentação, claro, arriscado, foi alterado. Olha, eu gosto desta cor assim, mas acho que para idosos não dá. Olha, o formato é muito pequeno, muito grande, porque acaba por não ser depois manuseável por eles. E, portanto, esta proposta acaba por ser, mesmo assim não foi o final, na gráfica ainda alteraram um bocadinho, foi minha. Sim. Alteraram um bocadinho. Depois vocês, aqui com o PC, eu passo para esse lado, vocês vêm para aqui, vocês falam melhor que eu. E, portanto, esta foi a proposta final que nós apresentámos, no sentido de... E mesmo assim foi corrigido, depois vamos explicar porquê, porque isto parecia quase um livro oficial da polícia e não... Eu estava a pensar assim... Houve, de facto, isso. Isso parece muito PSP. Porque o objetivo era mesmo de mostrar que era uma oferta da PSP. Portanto, esta agenda amiga tinha que ter, naturalmente, aqui o cunho da instituição. E, portanto, isto foi baseado num projeto de uma senhora idosa, depois vão falar disso aí. E, no fundo, foi este o projeto final. Ainda houve algumas alterações, que foi esta. Ou seja, retirar aquele peso institucional, não parece tanto PSP, e acabou por ficar esta proposta com as baias oblíquas, como eles pedem, e, naturalmente, os patrocinadores, portanto, a Polícia de Segurança Pública como entidade organizadora, depois o Montepio, a EVA, portanto, nós, a Oficina Digital, quem, naturalmente, contribuiu para que isto fosse materializável, portanto, que fosse, de facto, um projeto na mão das pessoas. Portanto, eu vou deixar aqui esta apresentação. Aqui tem os donos da coisa, são estes dois senhores, portanto, o Miguel e o Orlando. Eu pedi que vocês... Não, é assim, eu estou de fora, então a ideia é... Eu estava a olhar e pensei, qual é que é o objetivo da agenda? Na prática, era o quê? Oferecer aos idosos? Bem, eu acho que este projeto consistiu em ser uma aplicação, visto que os jovens hoje em dia usam muito os Androids e os iPhones. Eu acho que isto consistiu numa aplicação, mas inovadora, mas ao mesmo tempo dos tempos antigos. Pegando na agenda, inovando a agenda, o conceito da agenda, e trazer
aos idosos uma ajuda no seu dia a dia. Eu falo do meu caso, eu tenho a minha avó e ela, de anos para anos, já está piorando, porque ela não sabe ler nem escrever e neste momento está de cadeira de rodas. Eu acabei por me basear na história de vida da minha avó e trazer isto para a agenda, porque acaba por ser generalizado para todos os idosos. É como se fosse um segundo bilhete de identidade. Ok. Mas são eles que preenchem ou quem é que preenche? São os idosos? Há casos em que são os idosos, há casos em que são inclusive das instituições As onde eles estão. instituições. Porque, de facto, em termos de comunicação, a grande maioria dos idosos não sabe ler nem escrever, está sozinho. E depois, quando eles falarem da inspiração da outra senhora, que é a história de vida também muito parecida com aquilo que é o caso que o Miguel aqui contou da avó, a grande maioria deles utiliza apenas isso o telefone. Como é que pomos essa gente em contacto com o mundo? E, portanto, foi esse também o desafio, de criar um instrumento que lhes permitisse ter um conjunto de dados à mão. Mas esta proposta foi materializada em papel? Sim, em papel, naturalmente. Estamos a falar Pois, de pessoas com alguma dificuldade na utilização de tecnologia. Portanto, até os Exatamente. formatos, os ícones, os desenhos foram criados, como eles irão explicar, têm esse objetivo, serem legíveis por pessoas que não sabem ler. Pois, porque eu estava assim, como é que os idosos vão trabalhar em Android e essas coisas? Não, isto Depois... é mesmo o papel, só que eu tentei comparar as aplicações que nós jovens temos no dia a dia E transportá-las para Sim. este modelo. A utilidade. Sim. Exato. E isto teve o tempo de 9 meses, ir e vir, sempre com o feedback da PSP. Eu, como o meu professor Paulo Dias disse, fiz uma proposta, o meu colega Orlando fez outra. Depois a PSP escolheu a minha, que conceituava mais no tema, e então eu aproveitei de ele ter feito também uma e peguei em algumas ideias que ele fez, que eu gostei, e tentei também introduzir no meu conceito. E que tipo de perguntas, o que é que consta a agenda? O que é que consta a agenda? Sim, o que é que se pede na agenda? Estou aqui a ver consultas... Sim, eles pediram coisas fundamentais para a vida normal de um idoso. Se tiver uma consulta, facultámos uma página quando eles pudessem apontar, e depois isto também tem a ver, como o professor disse, de haver interação de instituição, familiares, para que possam ajudar. Por exemplo, se um idoso não estiver numa instituição e tiver a cuidar, por exemplo, da filha ou do filho, o filho vai ajudar, pode escrever, e depois o filho também tem aquela capacidade de dizer tens aqui uma consulta, não sei o quê, e ela também vai ganhando a capacidade de aprender e começar a ver, e os desenhos ajudam. Então, eram os contactos, os familiares, Sim. amigos e outros contactos, tem a marcação de consultas e exames. E depois também tem umas páginas no início que é de identificação, digamos assim, com as doenças que o idoso possa ter, medicamentos que o idoso possa tomar também. Isso é giro, tão engraçado. Então, e depois eles ficavam com a agenda sempre com eles? Sim. E qualquer pessoa, ou um familiar, ou o pessoal técnico, isto foi para um lar especificamente? Foi mais para o centro foi mais para os idosos da região da Aveira, mas em Que a exclusivo PSP acompanha. nós fomos Aqueles que eles acompanham. ao Patronato de São Bilar Sim. e tivemos o primeiro feedback nós, como criadores do layout da agenda, e conseguimos ver coisas que nós, que não somos idosos, não conseguimos perceber. Sim. Por exemplo, nós chegámos lá e vimos todas as agendas encadernadas de um plástico. Autocolante. Sim, e nós achámos aquilo fascinante. E depois também surgiram outros problemas de género. A agenda é A5, mas é um bocado grande demasiado para nós metermos no bolso, ou assim, e os homens não têm hábito de andar com as malinhas como as mulheres. Então também surgiu a ideia de uma próxima proposta que possa haver sobre a agenda, de criarmos uns cartõezinhos com identificação, tipo um BI, mas com um design inovador e mais cativante, para meter assim ao colar. Ao pescoço e tipo o cartãozinho uma espécie tipo isto, mas aqui simples de receber, e atrás os dados importantes, por exemplo o tipo de sangue, alergias ou até próprias doenças. Expliquem as páginas da agenda, porque para se perceber a utilidade dela em termos de identificação da pessoa, mas num conjunto de necessidades que a pessoa tem. Então, Pronto, tem os contactos com o beijo, do táxi, está tudo lá.
Sim, sim. E os familiares, como é que se identificaste os quadradinhos para quê? Para eles depois. Pronto, para recapitular, esta foi a minha proposta, pegando no Jesus, e esta aqui foi a proposta do meu colega. E esta aqui é a terceira proposta. Foi a junção da minha com ideias da dele. Ou seja, já mudámos aqui, metemos aqui o brasão. Aqui tinha, acho que um título. Sim, nós pensamos em si, mas tivemos que mudar, porque a Agenda Amiga foi mesmo um grande nome para a agenda. Depois começámos a mudar mesmo tudo. Tudo direitinho, tudo bem estruturado. Depois os contactos importantes metemos os ícones grandes para eles verem bem. E depois aqui também deixámos um retângulo grande para poderem eles escrever ou meter um autocolante, porque também nós vimos isso no Patronato de São Vilar, que as próprias assistentes que estavam lá arranjaram autocolantes com os números para meter mesmo lá, nos quadrados. A florista, sim. A padaria... Por acaso aqui não tem a página, mas é... Para eles é útil. Sim, nos outros contactos. Pois, a sua vivência diária. Até acho que tinha lá, se não me engano, no funerário. Como uma das pessoas que me chamaram, só para quê? Para explicarmos que, de facto, para estes idosos é um momento social, a despedirem-se de alguém, é importante para eles, para nós fazer. Era uma coisa que nós não iríamos supor, porque, enfim, não vamos estar a pôr um contacto no funerário dos idosos, mas de facto foi uma das coisas que nos espantou. E, inclusive, eles alteraram as coisas e pensaram, eu quero aqui a florista primeiro e o filho vai para aquele lado. Ok, tudo bem. Portanto, ela foi utilizada e até foi, com base nesse feedback, olha, temos sugestões de melhoria para uma eventual segunda edição. E foram contactando os idosos ao longo deste processo? Ou foi mais diretamente com a PSP? Sim. Então a ideia foi, a PSP ficou com este trabalho e agora, nesse projeto que eles têm de proximidade, isto é distribuído gratuitamente. É distribuído a cada idoso. É muito engraçado. Mas é a página das fotografias que é para eles colocar, porque eles recortam os filhos, sabem ler? Pois, e nós tivemos o cuidado de meter o formato da nossa cabeça, sim, a silhueta, que era para eles também perceberem que ali era o sítio da foto. Nós também metemos ali em pequenino a dizer foto, que era para o assistente ou familiar perceber que era mesmo ali onde podia ter a foto, tem o nome, depois podia ter a opção de meter o telemóvel ou o telefone e a morada. Nas consultas temos ali o relógio, que é as horas, o hospital e o médico. Tudo em símbolos, Pois. Em símbolos porque é particularmente desafiante transformar ideias, conceitos em símbolos para pessoas que não sabem ler. E fica muito mais exatamente dar corpo a isto. O projeto em si veio de onde? Portanto, nasceu na PSP, mas isto... Foi esta senhora que surgiu a perguntar. Não, surgiu a perguntar não, a expor o seu problema e então a PSP... E uma cena com desenhos, com 2 ou 3 desenhos. Por acaso, acho que não está aqui, mas não. Está no fim, não, as imagens não estão, mas está os agradecimentos e na página dos agradecimentos sim, mas ela... Porque ela tinha uma imagem basicamente de desenhos. Sim, toda desenhada. Acho que se me lembro o filho, e o filho tinha uma cana de pesca porque ele era pescador. Então... E o agente Figueiredo era com uma pistola, não é? Era um pois, porque o agente Figueiredo é o tal agente de proximidade. Faz mais isso, onde foi o que a polícia nos informou, de facto é ele que tem estado muito mais nessa... A minha dúvida agora é, onde é que surgiu o projeto? Ok, da PSP, mas depois teve financiamento, foi integrado numa coisa mais... num projeto mais amplo? Nós saibamos, não, portanto, foi feito com patrocínios, foi a Carolice dessa gente que puxou isto para a frente e que acabou por dar com isto. E sabem se esta ideia já existe noutros sítios? Que saiba, não. Então é engraçado. Eu acho que isto é um projeto pioneiro, não é? Não, isto é um verdadeiro exemplo de inovação social. Muito, muito interessante. E aqui um exemplo das parcerias, não é? Entre as instituições e que na prática é muito, muito importante. Olha, uma ideia. Por acaso eu não conhecia sabia do policiamento de proximidade, mas o projeto em si não conhecia. Mas é muito interessante. Depois tendo patrocínios para imprimir a agenda, mas depois agora a polícia é que controla depois... Naturalmente. A parte da participação dos alunos foi fazer o layout, de acordo com conclusões específicas, entregar esse trabalho final. Apesar de eles já o terem apresentado diversas vezes, na Conferência Internacional, inclusivamente, já fomos ao Patronato de Vilar, justamente para ver a aplicação, portanto, o pós, como é que aquilo correu e que adaptações é que eles fizeram. Exato. Inclusive, esteve lá uma altura RTP e penso que, inclusive, até esta agenda saiu há pouco tempo numa crónica do Joaquim Teria, no programa da tarde.
Mas, por exemplo, também como exemplo de empreendedorismo social. essa conferência estava integrada num projeto europeu de empreendedorismo social que a escola... a vossa escola? Sim, que a nossa escola tem... Ok. Era por aí está que envolvida. eu queria perceber. E vocês, do ponto de vista pessoal, o que é que vocês ganharam com isto? O que é que acham que... Eu acho que com vos isto, trouxe? se morresse amanhã, ficava feliz. Vamos ser drásticos comigo. Mas é verdade. Porque achaste que contribuíste com algo? Sim, e acho que... São valores. Sim, espero que daqui a uns anos, se isto não existir... Tenhas uma agenda amiga. Não, mas que Pesquisar. os jovens se preocupem com os idosos. Acho que é fundamental. Porque eles fizeram que o nosso presente... Vamos lá explicar isto bem. Fizeram o nosso Vocês presente... contribuíram com alguma coisa para a vida deles? Sim, como eles contribuíram para a nossa. Porque o trabalho deles no passado concretizou o nosso presente. É isso que eu queria dizer. Muito bem. Não, e no fundo eu acho que também é importante perceber-se de que forma é que gerações diferentes acabam por ter aqui um ponto de encontro e, no fundo, uma plataforma comum de entendimento. Sim. No fundo, pergunta e resposta, problema-solução, que no fundo acaba por combinar e até acaba por, como o Miguel disse, foram 9 meses, olha, a criança parece que nasceu bem. Portanto, Muito engraçado. essa E vantagem. ficaram também com o sentimento de que esta área do empreendedorismo social e inovação social é uma coisa muito recente. Tiveram a sensação que vocês podem contribuir com muitas outras coisas. Este foi um exemplo, mas que se vos desafiassem noutras áreas, que vocês também eram capazes de responder ao desafio. Provavelmente, sim. Não é? Porque eu acho que às vezes há esta... Acho que também os jovens não correspondem tanto como seria de esperar, porque também não lhes lançam o desafio, não lhes dão essa confiança. E parece-me que neste projeto eles foram muito envolvidos e foram capazes de responder. Às vezes somos nós, os mais adultos, que achamos que não, porque eles depois não... E acho que isto é importante, vocês terem a noção que de alguma forma podem contribuir com ideias novas para a sociedade. Eu acho que eles ainda não se aperceberam. Que têm essa capacidade. Da importância daquilo que eles envolveram. É Eu estava a dizer, eu muito acho que isto é um projeto pioneiro, eu quase me arriscava a dizer a nível mundial. Até porque nós temos características de população muito próprias, quer dizer, na Suécia uma pessoa com 80 anos sabe ler, escrever, e telemóvel, aqui não. E portanto houve necessidade de adaptar à sociedade que temos, dar resposta concreta a um problema que temos. E portanto isso de facto é pioneiro. E de uma forma que nós temos vindo aqui a perceber muito, que é, às vezes os projetos não são depois sustentáveis. E este foi, na prática, com patrocínios. Às vezes é a sociedade civil que tem que resolver problemas que o Estado não consegue, não é? E realmente é um bom exemplo disso, de algo com muita aplicabilidade que os envolve, que os envolve a eles e aos idosos, que nos mostra que também são pessoas capazes e os jovens podem, efetivamente, ter um papel muito importante no empreendedorismo social. Acho que às vezes falta mais desafios, assim, diretos que os... Assim, olha, tem este desafio, alinham, depois... Porque isto acontece, isto foi trabalhado passo por passo. Eu tenho que admitir que ao início eu andei à nora até perceber, até o primeiro feedback, o que é que eu estou aqui a fazer. Porque uma coisa, outra, depois, espera lá, agora surgiu isto, não. Planeámos tudo, isso também nós ajudámos enquanto escola a perceber, ok, nós trabalhamos desta forma. Os alunos necessitam de guias e de apoio técnico na altura, até mais do que eu, foi o professor Nelson Nobreste, que era professor da disciplina de comunicação gráfica, hoje sou eu também acompanho como coordenador de curso, mas também foi um trabalho dele, e portanto nós criámos ali uma espécie de matriz de projeto para poder arrancar. Portanto, essa metodologia é importante, porque senão não há certezas para poder Um trabalho de projeto é muito importante também para eles, na cabeça deles, conseguirem estruturar as coisas, não é? Olha, mas é muito chique, não conhecia. Nós mandamos a apresentação. Sim, só já não. sim.